Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever se por um acaso ainda não for inscrito. Então vamos pro relato de hoje, que é este. Deixa eu ler de novo aqui o título. Em memória de uma médium porreta, Dona Nena, minha maninha. Olá, Aninha. É o título, né, do relato que eu acabei de dizer aqui. E ela, né, Dona Nena, desencarnou há 6 anos. Bom, eu espero que o meu relato seja escolhido. Deixa eu ver se é um moço ou uma moça, não sei. Eu acho que é uma moça. Acho que é uma moça, vamos lá. Eu espero que o meu relato seja escolhido. Ele se encaixa perfeitamente nos relatos longos. Não é muito longo, não. E pode ser intercalado a outros que posteriormente posso enviar. Eu tenho alguns da minha mãe, separei esse que me causa alegria, admiração e muitos sentimentos bons. Pode falar meu nome, anônimo, de meus pais e dos locais. Nenhum nome mais é citado. Eu sou fulana, filha de Beltrana, conhecida como Dona Nena, e de Ciclano, ambos já no plano espiritual. Sou natural de Recife, mas moro em João Pessoa desde 1 ano de vida. E aqui eu fiz a minha vida. Respeito as raízes recifenses de meu pai, mas eu sou mais paraibana. Esse relato é uma homenagem a essa ariana arretada, maninha. Eu sou espírita, kardecista há 5 anos. Frequento uma casa aqui na cidade, que me trouxe muito aprendizado, alegria, luz e paz. Eu tenho buscado cada vez mais conhecimento para lidar com a minha mediunidade. A título de informação, eu não vejo, eu não escuto, mas eu sinto. Oh, como sinto! Então, essa aproximação com a doutrina me fez compreender a dimensão do que a minha mãe fazia. Ela descobriu a mediunidade jovem, antes dos 20 anos, quando perdeu os sentidos e caiu nesse buraco com 12 metros de profundidade que havia sido cavado para futuramente ser uma fossa. Foi socorrida pela vizinhança, que a retirou sem que tivesse sofrido um arranhão. Em meio a algumas pessoas que a socorreu, havia uma mulher que a ajudou e disse: "Filha, você caiu no buraco imenso. Está aí, bem, sem um arranhão, sem um osso quebrado, porque você não está sozinha. Você foi auxiliada, você foi empurrada por um desencarnado e ajudada por outro. Você é médium. Já ouviu falar sobre isso?" E aí, a partir desse dia, minha mãe teve o primeiro contato com alguém que falou com ela sobre a mediunidade e a ajudou. Entre o ocorrido e a história que eu vou relatar, foram muitas experiências. Quem sabe trarei em outro momento. Para agora, trago uma das experiências que presenciei e mais me marcou. Um dia, eu estava em casa e parou um carro. Desceu um casal mais velho e um jovem. Sobre o jovem, uma jovem, então a jovem, né? Acho que é isso, desceu um casal mais velho e uma jovem. Sobre a jovem, a menina devia ter aproximadamente uns 17 anos. Ela vestia uma roupa tipo moletom e do lado dela estava um jovem aparentando um pouco mais velho que ela. A menina tinha os cabelos que pareciam raspados, só que não era raspado. O cabelo tinha caído e logo menos fui entender o que se passava. A mulher do casal mais velho... Peraí, perdão. Desceu um casal mais velho e um jovem... Ah, entendi. Tá. Parou o carro e desceu um casal mais velho e um casal mais jovem, né? Então, entendi. A menina desse casal mais jovem devia ter uns 17 anos e o rapaz um pouco mais velho. Agora eu entendi. Então, a mulher do casal mais velho chegou dizendo que tinha escutado falar da minha mãe
Em um local aqui perto, chamado de Tal, ela escutou falar da minha mãe e resolveu vir, porque já tinha tentado de tudo pela filha e nada de bom tinha acontecido. Que a filha começou com uma irritação no corpo e essa irritação foi aumentando e ela estava daquele jeito. O corpo cheio de feridas e as que saíram na cabeça fizeram o cabelo cair. Alguns exames foram feitos e nada foi detectado. Aninha do céu, a moça estava com o corpo tomado de um tipo de ferida que parecia catapora. Disse a mulher que já estavam desesperados com o que poderia acontecer com a filha. Não sabiam se ela estava mais... E eu não sabia se ela estava mais calada, como se tivesse atordoada pela situação que a preocupava, entristecida e constrangida, ou tudo isso junto. Mas algo... Peraí, não tô entendendo. Eu não sabia se ela estava mais calada, como se tivesse atordoada pela situação que a preocupava, entristecia e constrangia, ou entristecida e constrangida, ou tudo isso, mais algo feito espiritualmente falando. É isso? Mainha perguntou quem era o rapaz ao lado dela. E ela disse: esse aqui é o noivo da minha filha. Eles estão para casar. O combinado era quando ela fizesse 18 anos, e o combinado era quando ela fizesse 18 anos. Ele já foi dispensado do exército, trabalha direitinho com o pai, já está terminando a casa deles. O que falta é a saúde para minha filha, que amor aí tem demais. Ele não deixou a minha filha, ele não a abandonou, nem sequer se distanciou dela. Quando eu falei em vir aqui, ele foi o primeiro que concordou. Bom, a senhora olhou para ela. Peraí, deixa eu ver como que ela tá falando. A senhora olha para ela assim, não se faz ideia da moça linda que ela é. Ah, tá. A mulher continuou falando. Isso ainda é o diálogo. Então, acho que a mãe da menina falou para ela assim: a senhora olha para ela assim e não faz ideia da moça linda que ela é. O noivo dela repete o tempo todo: tenha fé que tudo isso vai passar e nós vamos nos casar. E me falaram que a senhora é muito boa no que faz. A senhora pode nos ajudar? A mãe da menina disse isso. Bom, após ouvir atentamente, a minha mãe pediu para que eles entrassem. Mandou eu passar o cadeado na grade e nos dirigíssemos até o quarto onde havia um altar que ficava as imagens separadas ali. De um lado, Preto Velho e Preta Velha. Do outro ficavam os Exus e Pombagira. E a minha mãe incorporou. Confesso que não me recordo qual foi a incorporação, mas ela disse que havia sido um trabalho na intenção de destruir com a vida dela. Sentia que era a energia de uma mulher jovem, que tinha muito sentimento pelo rapaz e que gostaria de destruir o relacionamento deles. Uma maledite no meio da história, né? Suspeitamos desde o princípio, não é, assombrados? Nesse momento, pegou nas mãos do rapaz, parou um instante e depois disse que da parte dele não havia nenhum interesse em outra mulher. Muito pelo contrário, ele realmente amava a noiva dele. Como é que eu, fulana, sei dessas coisas? A minha mãe sempre me pedia para quando fosse fazer um atendimento, para eu ficar por perto, quieta, mas ficar por perto. E que quando ela terminasse o atendimento, para que eu chegasse junto e chamasse pelo nome dela. E então ela ia me responder. E eu ia saber que era minha mãe de volta. Assim eu escutei muitas histórias e testemunhei muita coisa. Meu pai trabalhava em Recife, era eu e minha mãe em casa. Ela queria por perto alguém que confiasse. Então eu escutei quando ela disse que o serviço ia ser desfeito,
Precisariam retornar algumas vezes, mas naquela noite eles iam voltar tranquilos. Mainha fez uma mistura com algo que parecia pólvora, pedaços de enxofre e óleo, não sei de quê. Misturou mais alguma coisa, virou assim uma papa preta. Pediu que a moça ficasse Pediu que a moça ficasse com a peça pequena de cima e de baixo. Ah, eu entendi que era sutiã e calcinha, mas a moça disse que não aguentava vestir o sutiã. Então ficou só de calcinha e Mainha disse: não se preocupe, que não vai doer. E passou em todo o corpo da moça aquela mistura. Pasmem, a moça que não aguentava vestir o sutiã não sentiu nada de dor. Ela não reclamou de nada. Ao contrário, disse que estava dando um alívio que há dias não sentia. A moça vestiu um moletom com aquele negócio no corpo e foi embora. Eles retornaram algumas vezes e todas as vezes que vieram, eu acho que em torno de umas 7 vezes, a moça ia melhorando gradativamente. Foi usada uma bacia de alumínio para banhar essa jovem, uma mistura de folhas e uma delas eu me recordo do nome. Do nome Colônia? Isso era o nome da folha? Colônia? E uma delas eu me recordo do nome Colônia. Eu acho que é isso. As demais não. Minha mãe, incorporada, misturava as ervas com cachaça. A moça de sutiã e calcinha era banhada com essas folhas, trazia uma roupa limpa e deixava que usou com a minha mãe. No final das 7 semanas, o cabelo da moça já tinha voltado a crescer. As feridas tinham sarado e não havia mais marcas no corpo. No último dia de trabalho, foi perguntado à moça: quer que eu mande de volta? Esse é o momento que a gente fica coça para falar manda, mas aí a gente fala não sei, vamos ver. Aí a senhora e a jovem disseram não. Tem que mandar de volta? Elas perguntaram. Aí a entidade disse não. Vocês podem escolher se quer que mande de volta ou que deixe para o destino se encarregar. Aí elas disseram que o destino tome conta. É isso aí, eu acho que também é o, né? Vai, fica tranquila, não precisa mandar de volta não. Ah, vai acontecer. Voltando aqui então. Aí uns 6 meses depois vieram convidar minha mãe pro casamento dos dois. Eu tomei um susto quando vi a moça. Achei inclusive, 6 meses depois, achei inclusive que ela estava usando peruca. Eu digo peruca porque já faz algumas décadas desse ocorrido, tá? A lace não era tão popular como agora. Então eu jurava que era uma peruca, mas era o cabelo da moça mesmo. Ela usava um vestido de que dava para ver facilmente os braços, o colo e as costas, parte das pernas, e não havia marcas em nada. Ela abraçou a minha mãe timidamente. A mãe da moça disse: a minha menina está exatamente como era antes de tudo isso acontecer. Só o cabelo que está um pouco menor, mas está crescendo rápido. Elas agradeceram muito a minha mãe, falaram que seria uma alegria que ela fosse até o casamento, que não teriam como pagar o que foi feito à filha dela. Eu não acreditava no que eu via, mas acreditava, sabe? Eu não acreditava, mas acreditava. Não fomos ao casamento, mas o bolo chegou até lá em casa como consideração. Eu não me recordo de ter visto eles novamente. Eu imagino que por ser uma mulher do axé, vai se alegrar com esse relato. Como? Não fomos ao casamento, mas o bolo chegou até lá em casa como consideração. Não me recordo de ter visto eles novamente. Aí ela vem aqui e fala: imagino que por ser uma mulher do axé vai se alegrar com esse relato. Se alegrar com esse relato. Incrível a espiritualidade trabalhando. Aninha, a minha mãe cobrava pela consulta e para fazer e desfazer os trabalhos.
mas não deixava de ajudar se a pessoa não tivesse condições, eu acho, né? Ela dizia: eu vou fazer, você vai me pagar porque terá o seu e o meu. Eu vou fazer, você vai me pagar porque terá o seu e o meu. Conte a entidade que não me pagou hoje porque não tinha e precisa de ajuda nisso para cumprir a sua palavra comigo e com ela. Ela falava isso para a pessoa. Então, tipo, a pessoa não tinha como pagar, ela fazia do mesmo jeito e falava para a pessoa assim: a hora que você tiver para você e para mim, tipo, né, que não, e pelo que eu tô entendendo aqui é que não vai fazer falta esse dinheiro para você também, aí você me paga. Então peça para a entidade te ajudar a ter esse dinheiro, né, para todos, para ajudar a todos. A pessoa voltava depois dizendo que um devedor antigo pagou, que um trabalho apareceu, que ganhou um presente em dinheiro, mesmo que fosse exatamente, ganhou um presente em dinheiro mesmo, que era exatamente o valor da consulta, e aí a pessoa conseguia pagar, sabe? Olha, eu discordo dessa prática. Eu sou kardecista, e o que de graça recebe, de graça você deve dar. Ser médium não é dádiva, é dívida. Mas o foco aqui é registrar que a espiritualidade existe, meus amigos. Outro dia eu conto quando ela tentou fazer parte de um terreiro e desmascarou o fingimento das filhas de santo. Eita laia! Bom, gente, muito interessante isso, né? A espiritualidade trabalhando, mas junto ali, acredito eu, né, com a ajuda da espiritualidade, vem o conhecimento também de alguns, as ervas, é tudo um conjunto de trabalho. As ervas, a fé, a entidade trabalhando através da médium e tudo ali se resolvendo. Porque o problema da moça não era somente físico, né? Tanto que os médicos não sabiam o que fazer, não sabia dizer o que era, o negócio estava ali misterioso e a menina se acabando. E aí viu que o lance era uma maledite, né? Que botou o dedinho ali. Então, tinha que se desfazer isso espiritualmente também. Só que dentro disso também tinha os banhos, as ervas, os princípios ali dentro, né? Dessas ervas e tudo, né? A ajuda ali espiritual e tudo mais. Então esse conjunto de coisas ajudou a moça a se curar. Olha que legal. Filha, é o que eu falo, quando tem uma coisa que não vai pela medicina, já vi relatos inclusive que o próprio médico fala isso, ele fala: você acredita? Então vai atrás, porque quase que o médico fala: isso daqui não é da medicina não, minha filha, não tô sabendo o que faz isso daqui. Vai atrás, que isso daí deve ser espiritual, praticamente isso. E então tem coisas que, né, não é só do corpo físico, não. Tem coisa que tem que ser tratado, tem que ser visto lá no espiritual. E aí você procura, né, uma pessoa séria que vá fazer isso de forma sem se aproveitar também da situação, porque infelizmente nesse meio também tem a galera que se aproveita disso. Mas é isso, muito interessante, acho bem legal assim esses relatos aí das benzedeiras, né? Que hoje em dia a gente não vê muito assim benzedeira nas casas que tinha antigamente. Hoje tem os centros, né? Então você vai até os centros pedir ajuda e tal, mas eu lembro que na minha época tinha muito esse lance das benzedeiras. Você ia na casa daquela senhorinha, ela fazia lá, benzia e tal, era interessante. Você tem alguma história parecida? Envie o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!